Capítulo 15. Captura de Jerusalém. Continuação da monarquia política. Separação das tribos. Direito público antigo e cesarismo assírio. Ruína de Israel. Foi um assunto grave e um símbolo ainda mais sério no governo geral do mundo antigo do que a captura de Jerusalém. Continha um templo do Deus Supremo, os jebuseus que a povoaram eram dórios ortodoxos e a própria cidade foi uma das últimas cidades sagradas, em conformidade com a antiga aliança universal do Cordeiro, com a antiga lei pública arbitral de Ares. Vimos com que reverência a ordem dos Abramidas se curvou diante de Melquisedeque, rei da justiça, como um iniciado diante de um iniciador. Se tivéssemos em nossas mãos o pensamento escrito de Israel sobre este assunto, em vez da Bíblia de Judá apenas, certamente encontraríamos a captura de Jerusalém entre as causas da divisão das 10 tribos. Assim, os samaritanos rejeitam toda a Bíblia de Judá, exceto os livros de Moi.se. A sinarquia social do legislador de Israel teria respeitado, como os Abramides, os direitos da cidade da paz, seu povo e seu povo, e teria pedido a eles apenas a aliança federal que eles haviam concedido aos ortodoxos caldeus. Mas a política militar da Casa Real de Judá não hesitou em pisotear esses direitos sagrados sob a arbitrariedade da força. Apesar de Israel, essa política já havia sido colocada na cara da família de Saul e, particularmente, de Isbosete. O grito de Davi, ao receber a cabeça decepada desse príncipe, mostra até que ponto essa política eclipsou o espírito social de Moisés, e viva o Senhor que me livrou dos perigos mais urgentes. Mas o segundo livro dos Reis atenua imediatamente essas palavras nos versículos seguintes, CB 4, V 10, 2. A resposta dos Jebseis a Davi, Ibidem, capítulo 5, V 0, é a de um povo indefeso, certo dos direitos de neutralidade que a antiga autoridade te havia conferido, e você não deve entrar aqui até que tenha removido o cego e o coxo. Assim, condenada antecipadamente pelos 2 primeiros concílios, a política monárquica de Judá distorcida em seu espírito, não apenas o moisiaco sinárquico, mas também seu antigo protótipo, cujos direitos indiscutíveis, registrados pelo próprio Moisés em seus livros, ela pisoteou. A partir de então, essa mesma anarquia coroada, substituindo a arbitrariedade pela arbitrariedade, o falso direito de conquista pelo antigo direito público, traria sobre Israel como um todo os flagelos que atacam a responsabilidade dos indivíduos e das sociedades, tanto mais que estas últimas foram chamadas a representar um princípio mais importante. Mas a política militar da Casa Real de Judá não hesitou em pisotear esses direitos sagrados sob a arbitrariedade da força. Apesar de Israel, essa política já havia sido colocada na cara da família de Saul e, particularmente, de Isbosete. O grito de Davi, ao receber a cabeça decepada desse príncipe, mostra até que ponto essa política eclipsou o espírito social de Moisés, e viva o Senhor que me livrou dos perigos mais urgentes. Mas o segundo livro dos Reis atenua imediatamente essas palavras nos versículos seguintes, CB 4, V 10, 2. A resposta dos Jebseis a Davi, Ibidem, capítulo 5, V 0, é a de um povo indefeso, certo dos direitos de neutralidade que a antiga autoridade te havia conferido, e você não deve entrar aqui até que tenha removido o cego e o coxo. Assim, condenada antecipadamente pelos 2 primeiros concílios, a política monárquica de Judá distorcida em seu espírito, não apenas o moisiaco sinárquico, mas também seu antigo protótipo, cujos direitos indiscutíveis, registrados pelo próprio Moisés em seus livros, ela pisoteou. A partir de então, essa mesma anarquia coroada, substituindo a arbitrariedade pela arbitrariedade, o falso direito de conquista pelo antigo direito público, traria sobre Israel como um todo os flagelos que atacam a responsabilidade dos indivíduos e das sociedades, tanto mais que estas últimas foram chamadas a representar um princípio mais importante. Do Abramida havia prestado homenagem ao rei da justiça Melquisedeque. Apesar de toda essa turbulência e anarquia no governo geral do mundo, a ciência e a arte ainda lançavam flashes brilhantes aqui e ali. Na Índia, sob a influência militar dos Árias, o antigo código conhecido como Manu, a lei, estava sendo reformulado. Na Europa, Hesíodo, e depois Homero, interpretaram, assim como Valmiki Vasa, as tradições religiosas históricas dos templos. No Império Celestial, a gramática foi ilustrada pelas obras de Pautshi,
e belas obras sobre trigonometria reviveram a tocha da ciência antiga. O próprio Davi reformulou em sua bela poesia as antigas lendas dos Bódons com os ensinamentos que receberá no templo. Várias passagens em suas obras têm um caráter jônico, que será ainda mais pronunciado nas de Salomão. A influência das nações vizinhas agiu de maneira manifesta sobre a intelectualidade e os costumes de Israel. Todo o país entre o Tigre e o Mar Vermelho está sujeito à ação do rei profeta. Suas tropas totalizavam 1.300.000 homens, 800.000 representando o contingente de Israel, 500.000 de Judá e bois. Livro 2, capítulo 24, v. 9. Esses números dão uma população total de 13 milhões de homens, se os considerarmos como expressando o 10º como o presente livro se limita à história das instituições sinárquicas, mencionarei apenas para registro a derrota dos filisteus, moabitas, amonitas, etc., e também observarei os últimos sinais de vigor pelos quais a autoridade dos 2 primeiros concílios se afirmou diante do poder político de Davi. É primeiro Natã, chefe do Conselho dos Deuses, que repreende o rei por seu crime contra Urias e Reis, livro 2, capítulo 12. A espada dividirá sua casa para sempre, disse-lhe, e, de fato, a revolta de Absalão não demorou a estourar. Como todas as pessoas ambiciosas, que se opõem até o dia em que estão no poder, este último encontrou facilmente o ponto fraco da monarquia de seu pai. Davi, como rei, centralizou em suas mãos os poderes de justiça do segundo conselho. Absalão facilmente trabalhou com todos os membros do Conselho dos Anciãos, representando-lhes que os casos que estavam apelando para seu pai ainda estavam pendentes. Aí acrescentou, que me fará julgar na terra, para que todos os que precisam de um árbitro possam vir a mim, e eu possa julgá-los de acordo com a justiça. Sobre este assunto, pode-se consultar o capítulo 15 do livro citado acima. Já a tendência que mais tarde levará à separação de Israel de Judá se manifesta nos motivos que o rebelde invoca com tanta habilidade. Na verdade, os milhões de homens que seguiram Moisés no deserto receberam promessas formais dele. O mais importante para eles era a constituição sinárquica de sua sociedade. Esta forma de governo social é a única que oferece uma mistura equilibrada de centralização e descentralização, autoridade e liberdade, sem que autoridade e poder possam se fundir para sobrecarregar as franquias locais. A tribo de Judá encontrou uma vantagem enganosa, mas sedutora, em uma monarquia política cujos reis eles forneceram. Não foi assim com as outras tribos, e Absalão assim fez o bom apóstolo no que diz respeito à justiça, apenas porque estava certo de responder às murmurações e reivindicações de Israel contra Judá. Com a centralização dos poderes nas mãos de Davi, o das forças militares acarretou como consequência o imposto permanente. Assim, após a justiça arbitral, era a economia local das tribos que tinha que suportar o peso das necessidades do destino monárquico. É por isso que, por 3 anos, a fome pesou sobre Israel. A partir de então, a mesma democracia burguesa que outrora votará em Abimeleque, que ainda, após um intervalo de vários séculos, pedirá a um rei político que se colocasse à moda de outros povos, sentiu, mais tarde demais, não que havia cometido um erro ao não manter a antiga sinarquia com delicadeza. Os homens racistas nunca sentem as causas de seus males. Mas que o governo pessoal de Davi era louco e tu. Este é o verdadeiro ponto de partida do que os judeus chamarão de cisma das 10 tribos, e do que estes últimos chamaram de cisma de Judá. Este momento da história sagrada é muito interessante, muito cheio de consequências decisivas, para não se deter nele. O primeiro-ministro de Davi, Achitofel, está com Absalão, ou melhor, com Israel, de quem o pretendente é o instrumento, Ibidem, capítulo 15, v. 12. Ibidem, v. 15, e todo Israel segue Absalão de todo o coração. O conselho de Deus está com Davi. O conselho dos deuses, sozinho, desempenha seu papel de árbitro e controle independente. Para o primeiro ponto, veja Ibidem, v. 24, 25. Capítulo 17, v. 15, 10, é a oposição dos 2 exércitos de Israel e Judá, de Absalão e Davi, é bem conhecida demais para insistir nisso. A derrota de Israel deixou 20.000 mortos no campo de batalha, Ibidem, capítulo 18, v. 7.
Por trás desses fatos, ideias orgânicas são retomadas, mascaradas por indivíduos transitórios. Agora, é impossível não ver que Israel mantém a antiga Constituição mosiana, enquanto Judá é o detentor da monarquia política. Mas Absalão é um instrumento maligno de uma boa causa, enquanto Davi, apoiando-se no conselho de Deus, que já está inclinado, graças ao monástico, a um oficialismo oficial, é o venerável instrumento de uma causa que é menos venerável do que ele. Que elogio na reprovação que um de seus generais faz ao velho rei, após a morte de seu filho, Joabe: você ama aqueles que o odeiam. Que belo exemplo novamente, nesta resposta a Abisai: este é um dia para matar um israelita. Posso esquecer que agora estou me tornando o rei de Israel? A divisão entre Israel e Judá é, no entanto, evidente. Ibidem, capitão XN, 19, v 40 a 43. Quando o rei atravessou o Jordão, ele foi acompanhado por toda a tribo de Judá, e apenas metade do povo de Israel se encontrava. Então todos os israelitas foram em multidão ao rei, e disseram-lhe: por que nossos irmãos em Judá tiraram o rei de nós e o fizeram atravessar o Jordão com sua casa e toda a sua comitiva? E todo o povo de Judá lhes respondeu: porque o rei é mais íntimo de nós do que de vocês. Além disso, que motivo você tem para ficar com raiva? Vivemos às custas do rei? Fomos seduzidos por presentes? E os israelitas disseram-lhes: somos 10 vezes mais numerosos do que vós com o rei, e Davi nos pertence mais do que a vós. Por que você nos fez esse mal? Por que não fomos os primeiros a ser avisados para trazer de volta nosso rei? Mas os de Judá responderam ainda mais duramente aos de Israel. Peço ao leitor que se lembre aqui que Israel representa 10 tribos em 12, ou melhor, Terogramine de todo o organismo mosiano, e Israel, a inteligência real de Deus. O segundo concílio, ao se opor à monarquia política, previu todos os seus perigos, e de Jonatas a Samuel, quando consultou o primeiro concílio, o de Deus, sobre esse assunto, recebeu uma resposta que marcou o estabelecimento dessa forma de governo em Israel com o caráter de um cisma. O cisma, portanto, veio de Judá, e não das 10 tribos, caracterizadas, como a maioria, pelo nome de Israel. Essas 10 tribos, embora derrotadas, embora opostas à monarquia política, ainda assim carregam o triunfo velho rei, o venerável Davi, e reclamam de apenas uma coisa, e é que Judá carece do antigo espírito dos ortodoxos, por querer monopolizar a monarquia e por não chamar toda a aliança mosiana em torno do monarca. Mas, diz a Bíblia, que mais tarde foi escrita por Esdras, os de Judá respondem ainda mais duramente aos de Israel. Por quê, então, essa injustiça histórica, que está prestes a ser adicionada à crueldade do destino, e que impressionará essas 10 tribos leais com a reprovação de um cisma, do qual a própria Bíblia dos judeus não pode mostrá-los culpados? Existem, de fato, razões muito profundas. Israel representava o mosaicismo aberto, aliado a todos os templos ortodoxos do mundo, fiel à constituição social de Moisés. Judá representou e ainda representa um mosaicismo fechado, um partido puramente nacional, uma seita exclusiva em relação às metrópoles da ortodoxia dórica. Tudo o que foi dito acima é evidente quando se lê a Bíblia, buscando sinceramente nela a verdade dos ensinamentos que emergem dos próprios fatos, e quando se ilumina toda a circunferência em que esses fatos ocorrem, isto é, quando se reconstrói toda a história sincrônica de outros povos. Depois do insulto que receberam, os israelitas se separaram novamente. Um arauto, Sabá, publicou esta separação ao som de trombeta: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. Israel, devolva cada um ao seu tabernáculo. BM, Live H, capítulo 20, v. A guerra foi evitada, no entanto, por uma profetisa de Israel, Ibidem, v 16 a 19. Mas a política de Judá havia decididamente precedido sobre a antiga sinarquia religiosa, e Davi estava cercado por uma verdadeira corte, o que tornava impossível retornar à antiga universalidade intelectual, jurídica e econômica. Joabe era generalíssimo e ministro da guerra, Banaías comandava sob ele, Aduram era ministro das finanças, Josafá era o guardião dos selos, Shiva era ministro do interior, Zadok e Abiatar, sacerdotes, realizavam instrução pública e adoração, Ira era o capelão do rei.
Todos esses fatos provam suficientemente que a monarquia política centralizou em suas mãos os três poderes sociais que, por ordem de Deus, Moisés havia distinguido e especializado tão claramente. Então veio a fome de que falei acima, e Davi molhou as mãos na crucificação dos filhos de Resfa e Michael. Um dos últimos atos políticos de Davi, um ato muito simples e aparentemente legítimo, despertou contra ele o que restava de energia no segundo concílio. Os israelitas abominavam a enumeração, e esta é a razão. Desde Ram, seus ancestrais haviam recebido o direito, como homens da terra de Cu, como imperiais, de não estarem sujeitos a nenhuma outra jurisdição imediata além da de sua própria tribo. Em todos os impérios e reinos pelos quais passaram desde o cisma de Irshou, eles obtiveram por seus zaquens que essas antigas imunidades deveriam ser mantidas para eles. Se, sob Moisés, eles aceitaram uma conjunção social, foi precisamente porque ela não tinha caráter político. Ora, o recenseamento feito diretamente pelo governo monárquico de Davi foi uma violação absoluta dessa lei, e o símbolo, o selo, por assim dizer, da mudança total da Constituição. Já era uma separação da lei civil da lei religiosa, uma divisão nos costumes e na moral com os quais eles haviam consentido. Submeter-se, antes de tudo, ao unitarismo do ensinamento religioso representado pelo Concílio de Deus, à universalidade da justiça ressentido pelo Conselho dos Deuses, à administração e jurisdição local de seus conselhos de anciãos, aqui está CR que as tribos aceitaram livremente no deserto. Nascimentos e óbitos eram registrados no Santo da Comuna, onde os anciãos realizavam seu conselho. É por isso que o censo político de David fará com que um representante do velho se levante. Se o Arshi, Cade, profeta evidente do rei, no entanto. Quando Joabe, o ministro da guerra, fez sua viagem pelas comunas hebraicas e relatou os números que citamos acima, o profeta, em nome do antigo conselho dos deuses, disse ao rei o seguinte, Ibidem, capítulo 24, v 12, 13, e você tem a opção de 3 pragas, fome, a derrota, a peste. É impossível tomar essas palavras literalmente não como o resumo de uma série de considerações implícitas e militante contra a centralização política dos antigos poderes sociais nas mãos de Davi. A fome, porque a economia pública, que é pouco conhecida, sempre se vinga pela falência do governo das sociedades pela política, isto é, pelas paixões individuais ou coletivas, esmagando sob seu poder empírico a autoridade intelectual que deveria governá-las cientificamente. Derrota, porque o governo militar, já derrotado pelo simples fato de ser vitorioso, inevitavelmente carrega nas dobras de sua bandeira a derrota, isto é, a resposta do governo geral do mundo à anarquia da vida das relações dos povos. A praga intelectual, moral e física, porque a força triunfante dos poderes públicos internos, da justiça internacional externa, desconsidera a lei orgânica de Deus na humanidade, e este organismo se vingará disso mais cedo ou mais tarde. Mas, sem nos determos nessas coisas, devemos também observar como, com a morte de Davi, a séria questão da hereditariedade monárquica surgirá e será resolvida. Absalão, o mais velho dos filhos do rei, não existe mais, o mais velho, na verdade, é Adonias. O concílio de Deus destruído por Saul foi reconstituído em um plano completamente diferente daquele de Moisés. Na sinarquia moisiana, esse corpo docente por excelência era a autoridade, o árbitro supremo, a iniciativa intelectual e o controle moral. Sob David, autoridade, arbitragem suprema. Iniciativa intelectual. O controle moral, em suma, todas as prerrogativas do Conselho de Deus, passaram para as mãos do poder político do rei. A verdadeira teocracia deu lugar a um sacerdócio. David, agora velho, não tinha mais vontade própria, e a máquina oficial funcionava automaticamente, explorada como sempre por políticos interessados em jogá-la a seu favor. E Adonias, sem a reprovação de seu pai, diz a Bíblia, havia se estabelecido como príncipe herdeiro e Reis, livro 111, capítulo 1, v 5, 6, o sacerdote Abiatar e o general Joabe apoiaram seu partido. Ibidem, v 7. O tribunal, representado pelo sacerdote Zadok, por Banias, por Semei, por Ilei, era contra Adonias. Os remanescentes do Conselho dos Deuses representado pelo profeta Natã também eram contrários à legitimidade monárquica, à transmissão da coroa ao mais velho.
Foi Natã quem levantou Batseba, mãe de Salomão, contra Adonias, filho de Agite. Salomão foi eleito rei e mandou matar seu irmão Adonias. Ibide, capítulo 2, v. 25. O novo rei se viu em uma situação difícil, do ponto de vista do equilíbrio internacional de poderes. O apoio de Irã foi insuficiente para permitir que ele consolidasse o trabalho político de seu pai sem obstáculos, desde a conquista de Jerusalém. O Egito, emergindo de sua crise interna, começou a recuperar seu antigo vigor com sua 21ª dinastia, que o livrou dos bastardos raméssidas. Os velhos líbios, que, sob o nome de Massoas, haviam anteriormente adotado a reforma mosiana, sem seguir para isso, os Kshod trouxeram com seus mercenários um contingente rude para o novo faraó. Eles até tentaram, como Nino, unir a tiara e a coroa, o que rendeu ao filho de Bebai o nome insultuoso de Nimerud. O neto do sumo sacerdote Rahor, que havia derrubado Phtansis-Shi, reinava sob o nome de Pianqui, no delta, apoiado por Sam, Bubaste, Sais, Nkdis, Sebenites, cidades ciumentas de acabar com a anarquia pública. Salomão estava certo, confiando em Pianqui I, de quem obteve a filha em casamento. Como resultado, ele era uma espécie de vice-rei egípcio, administrando a colônia israelita da Palestina. O Egito tinha tudo a ganhar com essa aliança, de acordo com a tradição dórica e a lei internacional do antigo ciclo. Foi assim que Salomão pôde lançar sobre Israel o esplendor glorioso e perigoso de sua monarquia política. Ele era o Luís XIV das 12 tribos. Ele foi profundamente iniciado, tanto entre seu próprio povo quanto no exterior, na ciência esotérica dos templos, e a inteligência era tão poderosa nele quanto a vontade. Sua função era inferior a ela, a Yagi foi criada pela anarquia, às custas do tipo eterno do organismo saudável de toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, foi ainda mais identificado com o valor pessoal desse homem, sobre o qual, doravante, repousa o destino de Israel. O princípio monárquico levou ao extremo todos os seus vícios radicais sob este rei, quando representa apenas o governo da política pura, por mais esclarecido que seja o homem que carrega seu fardo. Azarias sucedeu a Zadok no departamento de instrução pública e adoração, Elioref estava em 4, Rior, Aia era secretário de Estado, Josafá era o guardião dos selos, Banaias foi ministro da guerra, Azarias, filho do profeta Natã, era ministro da casa do rei Zabud, o outro filho de Natã, era capelão e conselheiro privado, Aizar era grão-mestre da corte, Adoniram era ministro das finanças. Era inevitável que, suprimindo em todos os lugares a antiga sinarquia, a monarquia política estabelecesse governadores reais à frente de cada tribo. Aqui estão os nomes desses 12 prefeitos do distrito: Ben-Ur, Ben-Decar, Ben-Ezed, Ben-Abinadab, Bana, Ben-Gaber, Ainadab, Acamais, Baaná, Josafá, Semei, Gaber. Se Moisés, deixando o centro da luz celestial, tivesse vindo ver o que havia sido feito com sua sinarquia, seu dedo luminoso não teria deixado de mostrar as terríveis consequências dessa anarquia coroada. Além disso, os frutos do despotismo esclarecido foram imediatamente o que deveriam ser, com exceção desse futuro. Existem dois sistemas eternos pelos quais a anarquia coroada pode se manter: terror e prazer. Salomão escolheu o segundo, Id. Capitão 4, v. 20, o povo de Judá e Israel enxameava como a areia do mar, comendo, bebendo e se alegrando. Comam, bebam, divirtam-se, pobres pessoas. Mas não foi por isso que Moisés o escolheu como um corpo de nação. A formidável aliança da época de Osíris com a lei do reino do Eterno na terra como no céu, deve ser realizada e será realizada, apesar deste descanso e deste som mais voluptuoso sob esta árvore manchineel da monarquia política, contra a qual os dórios Abramide e o próprio Moisés declararam guerra, trg, contra todas as raças. Enquanto as ruínas dos dois primeiros concílios deixavam a realeza, mitigada por eles, embalada nas sensações de bem-estar nacional, Israel esquecendo o objetivo universal de seu fundador, a anarquia intergovernamental, não sendo evitada, continuou a suspender acima de todas as sociedades de uma só vez o terrível perigo da força substituída pela velha lei pública. Os historiadores que, como as ovelhas da angústia, amarraram todas as novas pontes da necrografia cronológica, nunca suspeitaram que houvesse um governo geral,
vinculando assim a solidariedade, seja do mal ou do bem, todos os povos da terra. É esta lacuna que me desejei preencher na missão dos soberanos, no que diz respeito às nações da Europa cristã. É essa mesma lacuna que preencho no presente livro, no que diz respeito à história do mundo civilizado durante os 10.000 anos que precederam o cristianismo. É essa lacuna, tão importante na tríplice hierarquia das ciências humanas, universal e divina, que todos os iniciados dos antigos templos se propuseram a preencher. Que esse propósito era o dos Abramis e Moisés é inegável. Que este último deixou na sinarquia o instrumento típico, a norma orgânica, a medida e o direito nacional e internacional do acordo das sociedades em si e entre si, é o que todo leitor sincero agora sabe sem sombra de dúvida. Ou o governo geral do mundo é instituído sinarquicamente, e então é a providência, é a vida intelectual e moral que a preside, ou não, e então é o destino, é a força, é a brutalidade instintiva, sistemática e estupidamente oposta a si mesma, que entroniza, no lugar da providência, acima de todas as sociedades humanas ao mesmo tempo. É por isso que não me importo com o brilho que esta monarquia está lançando neste momento. Essa glória é de um homem, não remedia nada, e ainda vejo os espíritos coletivos dos povos dissociados da antiga aliança providencial, ódio na alma, manchado de sangue, ansioso para precipitar as nações na guerra e na ruína. Vejo novamente, ainda vejo acima desta nação embalada por uma prosperidade enganosa, acima desses dois conselhos transformados em funcionários reais, acima deste soberano, por mais sábio e glorioso que seja, vejo Nimrod, vejo a anarquia do governo geral do mundo, eclipsando, como disse Moisés em seu Sefer, a face luminosa do bispo, e o que digo aqui sobre Salomão e os padres que estão ao seu redor e sob ele, digo também sobre o povo do meu país, digo sobre Luís XIV, Richelieu e Mazarin. Limitando-se a rebaixar a Casa da Áustria e codificar a anarquia internacional no Tratado de Westfália. E se eu fosse alemão em vez de francês, gritaria ainda mais alto para aqueles que presidem os destinos da Alemanha, às custas da vida e da propriedade territorial de outros países, Polônia, Dinamarca, Áustria, os pequenos estados alemães, França. Não, o crime não pode presidir impunemente o governo geral do mundo. Não. Por mais habilmente que a iniquidade internacional possa ser encoberta para preparar com astúcia os ataques da força e a satisfação de ódios ou apetites políticos, nenhuma consciência humana, nenhuma religião intelectual pode se curvar a essa negação da unidade dos costumes, e, consequentemente, da vida universal dos povos e do Espírito Divino. Fonte desta vida. Mas Deus me livre de comparar a política de Salomão com a dos ditadores da Europa cristã. Embora os dois primeiros concílios tenham sido degradados sob seu poder falsamente unitário, eles o iniciaram em uma verdadeira sabedoria, que temperou os aspectos malignos de sua função antissinárquica. Recordarei apenas para registro a construção do Templo de Pedra, a aliança com Irã, a cooperação dos corpos eruditos tírios, egípcios e caldeus na construção deste monumento nacional. No terceiro livro dos Reis, Capitão viu, desde o primeiro versículo, podemos ver Salomão, confundindo nele autoridade e poder, cumprindo a função de um verdadeiro soberano pontífice, por ocasião da dedicação do templo. Muito bem educado, no entanto, para deixar de reconhecer que a antiga aliança mosiana estava aberta a todos os ortodoxos do mundo, ele expressa essa importante verdade em sua oração, começando com o versículo 41 do mesmo capítulo e do mesmo livro. Também lembrarei apenas para registro a visita da rainha da Abissínia, referida na Bíblia como a rainha de Sabá. O povo governado por essa mulher pertencia à antiga ortodoxia da qual Moisés testemunhou. A crônica de Aksum contém detalhes interessantes sobre este assunto. Menileque, filho de Salomão e Maqueda, rainha de Sabá, foi instruído na corte do monarca israelita, ungido e coroado rei da Etiópia no Templo de Jerusalém, e recebeu, como iniciado, o do pai de Salomão, Davi. Um fato curioso a ser notado é que, ao retornar ao seu país com Azarias, filho do sumo sacerdote Zadok e doutor da lei dada por cada tribo, Menileque Daúd reconstituiu em seu reino a sinarquia moisiana, da qual a monarquia de Jerusalém estava partindo. Dividindo seu país em 12 províncias, este sábio ortodoxo reorganizou o terceiro concílio local, o segundo concílio de juízes supremos representados até hoje pelos umbares, e finalmente, o concílio de Deus com seu sumo sacerdote, Azarias, sob o título de Nebri.
Esses fatos notáveis, juntamente com a realeza e regência femininas, confirmam tudo o que eu disse sobre o espírito de sabedoria e ciência orgânicas que inspiraram os verdadeiros dórios do antigo ciclo. A iniciação de Salomão na ciência esotérica pode ser vislumbrada em seus livros, Sabedoria, O Cântico dos Cânticos, ou Sanhedrin, bem como nas memórias que permanecem de suas 3.000 parábolas, seus 5.000 hinos, seu tratado sobre botânica mágica, seu livro sobre zoologia, etc., etc. O caráter jônico de suas obras é óbvio, sem mencionar a voluptuosa passionalidade que elas exalam. Apesar dos preceitos de Moisés, Salomão, ainda mais do que Davi, entregou-se ao mais desenfreado sensualismo e imitou os vícios dos imperadores da Assíria, entronizando o harém no coração de Israel. Sua velhice dissoluta obscurece o brilho glorioso de sua inteligência. Não se pode deixar de reconhecer, ao ler a breve história deste grande rei, que ele estava verdadeiramente imbuído, do ponto de vista intelectual, do mosaicismo aberto como Israel o amava. A comunidade do monoteísmo esotérico, de templo em templo, ainda é mostrada até mesmo na resposta do jônico Ira, rei de Tiro, e Bidem JCH. V7, e bendito seja o Senhor, etc. Esta carta atesta a antiga identidade do Adem fenício e do Adonai bíblico, assim como as palavras de Melquisedeque e os escritos de Sanconiaton a respeito de Euion, bem como Moisés e a confissão de fé dos iniciados a respeito da senha da prova do fogo, conhecida como sarça ardente, eu sou quem eu sou, em egípcio demótico Nuke Punuke. Mas o universalismo, o catolicismo erudito de Salomão, não param por aí. Os anais da Abissínia oferecem um exemplo disso. Ele queimou, diz a Bíblia, incenso nos altos. Foi assim que, revelando a substância das formas, trazendo de volta a unidade, pela tolerância universal, os símbolos e princípios falsamente opostos dos vários cultos, ele leu homenagens entre os sidonios a Astarte, entre os amonitas a Moloch, entre os moabitas a Camus, a quem ele até ergueu um templo na montanha oposta a Jerusalém, e Reis, livro 3, capitão H, v5, 7. O versículo 8 mostra que sua tolerância se estendia a todo o politeísmo, que Moisés admitiu com o mesmo título científico de unidade ou união de Deus. De fato, Moisés não traz ao universo Deus-natureza, o masculino-feminino, até o 2º capítulo da Cosmogonia, v4. Nos 33 versículos anteriores, é a pluralidade politeísta, a Elohim, ele os deuses, que gera a essência dos seres e das coisas, antes de sua geração em ação, que é obra do bispo Elohim. Ora, como todos os nomes de Deus, isto é, os hierogramas dos princípios teogônicos, tinham sua razão de ser na ciência antiga. Salomão sabia que não existem falsos deuses, exceto na oposição das concepções humanas em relação a esses mesmos princípios científicos, no que diz respeito ao valor de cada símbolo da matemática qualitativa e da morfologia. Mas essa verdade não era boa para ser afirmada diante de sectários ignorantes, a menos que o sacerdócio estivesse em posição de ensinar cientificamente a síntese das verdades. Agora o sacerdócio havia sido dizimado, e sua própria manutenção como classe era sua principal preocupação. Quanto à nação, incapaz, por falta de uma universidade suficiente, de elevar seus pensamentos à universalidade das coisas, ela teria caído em todos os antropomorfismos particulares de seus vizinhos e teria perdido, com seu caráter distintivo, os textos mosianos que não mais entendia e que, no entanto, teve que preservar intactos para transmiti-los a toda a raça humana. Portanto, o Conselho de Deus, ou pelo menos o que restou dele, culpou Salomão e levantou contra ele os remanescentes do segundo concílio representado pelo profeta Aías. Aqui ocorre um evento grave, sobre o qual este mesmo Aías, o Silonita, preside, e a nova separação das 10 tribos, a divisão de Israel de Judá, não apenas na política interna e interna, mas especialmente na política externa. Neto, por meio de sua esposa, de Rahor, pontífice rei de Tebas, Salomão desenvolveu seu poder apenas irradiando ao seu redor o grande espírito de conciliação caro ao sacerdócio tebano e seus discípulos coroados. Para todo o Oriente ele era genro de Faraó, sua sabedoria era um reflexo das luzes secretas da grande pirâmide, mesmo em sua magnífica canção de amor dedicada à sua esposa, o espírito do esoterismo irrompeu, e os orientais o procuraram lá com êxtase. Foi sob essa auréola egípcia que ele conseguiu construir um templo ortodoxo em Salem.
Anticonquistador, o Egito fez a guerra apenas para se ligar à paz, e se alguém cuidasse disso para ela, ele era naturalmente bem-vindo. A Ásia Menor, presa entre essa antiga lei pública, tão sabiamente representada pelos sacerdotes de Osíris e Ísis, e o falso direito da lei da bula, tão brutalmente exercida pelos césares cismáticos da Assíria, inclinou-se mais para a suzerania egípcia. É por isso que Salomão reconstruiu certos lugares de guerra em favor do Egito, incluindo Magedo. Portanto, ele continuou a política dórica dos Ramsés, trazendo de volta à sua arbitragem e suzerania local a antiga confederação junica e turaniana da qual os Batis, os hititas, eram o centro, Rio, Livi-Iui, capítulo 9, v. 21. Foi nessa qualidade que ele foi capaz de fazê-lo. Até expedições marítimas, em certos casos, teve que colocar à disposição do antigo direito público, representado pelo Egito, suas frotas, cujo serviço foi posteriormente devido, em caso de guerra, aos Césares de Nínive, Babilônia e depois Susa. Sem esse conhecimento do antigo governo geral, ou pelo menos do que restou dele como os principais remanescentes, a história de Israel e Judá seria tão inexplicável quanto um planeta sem sistema solar. Agora, estamos nos aproximando da hora em que, como resultado da aniquilação quase total dos dois primeiros concílios pela realeza, como resultado do sectarismo religioso e do particularismo político que a conversão da teocracia em poder político e a redução do sacerdócio à engrenagem clerical na máquina oficial e administrativa das monarquias engendra, ou repúblicas, a liderança de Israel necessariamente desejará erigir seu templo de pedra como um centro metropolitano, enquanto perde seu organismo e até mesmo seu programa de sinarquia universal. E não só essa orientação caída de sua antiga sabedoria, como disseram os sacerdotes egípcios a Estrabão, desejará gravitar absolutamente sobre si mesma, independentemente das necessidades do governo geral do mundo, mas também seu egoísmo nacional, estabelecendo-se como a circunferência desse mesmo centro, deificando-se materialmente como o povo de Deus, interromperá a ação divina em sua fronteira. Sempre que não tiver sua marca política. Este programa dos sectários de Judá havia sido por muito tempo o motivo que as 10 tribos invocaram para a separação e para reivindicar o antigo programa de Israel, o mosaicismo. Salomão, enquanto era jovem e forte, era acima de tudo um israelita, no sentido mais intelectual da palavra. Foi assim que sua sabedoria manteve como um centro solaíta a união das 12 tribos decoradas com o nome dos 12 poderes cosmogônicos que presidem os signos do zodíaco. Mas, à medida que o grande rei morria sob o peso dos anos, o particularismo político de Judá tendia a predominar novamente, tanto em casa quanto no exterior. A iniciativa de resistência a este movimento veio mais uma vez do Segundo Concílio, testemunha a presença do profeta Aías perto de Jeroboão e sua empolgação com a separação das 10 tribos. Reis, livro 3, Capitão Xi, v. 30, 31, e Aías, tomando o novo manto que tinha consigo, cortou-o em 12 partes e disse a Jeroboão: tome 10 partes para você. Sob o velho rei, como sob a velhice de seu pai, os cortesãos governavam. Jeroboão, sabendo que um atentado foi feito contra sua vida, recorreu ao Senhor de Salomão. Portanto, Ibidem, v. 40, ele fugiu para o Egito para Sesac, rei daquele país, e permaneceu lá até a morte de Salomão. É óbvio que, se, graças ao Templo de Jerusalém, o Egito não era mais a metrópole sacerdotal de Israel, pelo menos permaneceu a metrópole jurídica, o tribunal de apelação dos reis da Palestina e da Síria. Agora, a presença do profeta Aías perto de Jeroboão não nos permite supor que seu conselho não estivesse relacionado ao apelo desse príncipe ao faraó. Por outro lado, a velhice dissoluta de Salomão, a consequente influência dos particularistas de Judá, que cercou-o, necessariamente o colocou em desacordo com a família de seu suzerano. Ou um vassalo livre do governo do Egito ortodoxo, ou conquistado à força pelo cesarismo assírio, tal era o dilema que o governo geral do mundo necessariamente colocava diante da liderança da sociedade israelita. É por isso que veremos mais uma vez Israel se opondo a Judá, a aliança religiosa israelita se opondo à política judaica, o espírito do mosaicismo aberto ao judaísmo fechado. Jeroboão é um abramida egípcio, um efrácio, Ibide, capítulo 11, v. 20. É precisamente sobre o forte de Melo construído por Salomão que ele se opõe a este rei, Ibidem,
v. 27. E ele se opõe porque é o mordomo-geral encarregado dos tributos do Egito, Ibidem, v. 28. E ele está certo, pois assim que Judá e Egito estiverem em antagonismo, o cesarismo assírio aproveitará a sorte inesperada que virá e aplicará seu iníquo direito de conquista à Palestina, para tomar Samaria e as 10 tribos de Israel, depois Jerusalém e Judá, a fim de aniquilar a ortodoxia mosaica e seu duplo templo dórico. Lancemos agora a luz, no próprio Egito, sobre a figura e o papel de Sesac. O Sesac bíblico é chamado de Sheshon em egípcio demótico e fundou a 22ª dinastia. Descendente dos Mazuxa-líbios ou mosaicistas, ele descendia de seu chefe Bebai mencionado acima. Seu avô, de sobrenome Nimerod por ter querido unir a tiara e o bastão do chefe do exército, fez dele mal. O filho de Davi morreu, a filha de Pianqui, cunhada de Salomão. Quando o filho de Davi morreu, a política judaica se afirmou em Bobuão, contrária a Dizel, da qual Sheshon se valeu para conectar Judá com sua suzerania. O faraó invadiu Jerusalém, recebeu seu tributo do templo e voltou em triunfo para a metrópole dórica, Tebas, oferecendo ao Deus da antiga lei 30 líderes judeus, entre eles o rei de Judá ainda Amalek. Ele mandou gravar esse ato nas estelas do templo de Karnak, e deve-se notar que, em conformidade com a antiga lei pública do Império de Ares e a teocracia do Cordeiro, ele não conquistou Jerusalém, mas limitou-se a vincular à paz os dissidentes de Israel, os judeus propriamente ditos, na pessoa de seu rei e seus conselhos. Também deve ser observado que os césares cismáticos da Síria e da Pérsia agiram de maneira bem diferente. O caráter de seus atos internacionais não terá mais a marca impessoal, jurídica e arbitral do antigo governo geral. Não será mais a sanção armada dos antigos royalties da justiça internacional que eles aplicarão. Tão brutais em sua anarquia intergovernamental quanto em seu governo militar, esses césares e reis do cisma darão ao mundo inteiro o exemplo execrável e desastroso do roubo e assassinato internacional, da ruptura absoluta da moralidade com a política, do materialismo, enfim, ou melhor, do animalismo, presidindo a vida das relações e o governo público das sociedades. É porque esses soberanos nominais não serão mais reis ou imperadores reais. Eles se comportarão como arrivistas da força, aplicando em suas relações uns com os outros o egoísmo radical e estúpido que arma o raiz do ladrão e do assassino. E o mais terrível é que, agindo dessa forma, não acreditarão que estão fazendo mal, não saberão, como lhes diz Moisés, que estão eclipsando a face do Eterno, a possível representação de seu reino na humanidade. Pelo contrário, depois de cada um de seus ataques ao Deus social do céu e da terra, eles correrão, com música à cabeça, para o templo de Estar-Oubal, para vender o Tideum e glorificar seu chamado Deus dos exércitos. Mais uma vez, há aqui uma lacuna colossal que só as instituições conseguiram preencher, e ainda podem preencher. Para preencher essa lacuna, não é a adaga de Harmodius e Aristogiton, nem a faca execrável de um Brutus que deve ser empregada. A anarquia demagógica é radicalmente impotente contra a anarquia coroada, ambos são iguais, um gera o outro, e por mais de 50 séculos eles foram estupidamente fechados, sem serem capazes de entrar nem com suas repúblicas ineptas nem com suas monarquias ineptas. Não, o remédio da política não está em si mesmo. É necessário arrancar dela, para curá-la, a autoridade que seu poder confunde sob ela com a perda de ambas. Por que Sheshon respeita a vida nacional e o território de Israel? Por que ele pode desmembrar isso? As pessoas não os assassinam como um corpo de pátios e roubam seu território. Porque permaneceu no Egito uma autoridade ainda vigorosa, cuja síntese científica, cuja religião formou suficientemente, por meio da iniciação, o intelecto e a consciência dos reis, em cujas mãos o sacerdócio colocou o cetro com a cabeça de um carneiro. Porque, por outro lado, Salmaneser, depois de ter tomado Samaria, deveria manter uma guarnição lá e levar cativas as 10 tribos de Israel que foram aniquiladas desde ele, sem que nenhum vestígio delas fosse encontrado. Porque Nabucodonosor, tendo tomado Jerusalém, queimou o palácio real, destruiu o templo, arrasou os muros, cegou o rei e arrastou o povo para a Babilônia. Porque, desde Ninus, o grande cisma, que é a própria política, permitiu que os soberanos esmagassem absolutamente a autoridade sob seu poder, tanto em seu próprio governo quanto no governo geral do mundo. A partir de então, o sacerdócio rebaixado,
transformado em um clericalismo oficial vão, não poderá mais instruir ou educar tais soberanos, mas a partir de então, também, tais monarquias não serão viáveis, uma vez que não são mais autorizadas por Deus na ciência e na consciência sacerdotal da humanidade divina. Mas a partir de então, também, os povos assim governados pela espada perecerão fatal e rapidamente sob a espada, sem que um governo geral regular possa intervir para salvaguardar sua existência. Portanto, Han, e todos os iniciados de sua religião científica, sempre tiveram por objetivo a restauração da autoridade sobre o poder em seu próprio país, até que a sinarquia universal pudesse se estabelecer. Para ser elevado acima de todas as sociedades humanas e reconstituir o antigo reino de Deus. Tal era o objetivo dos Abramides, tal era o objetivo de Moisés e Israel, tal será o objetivo de Jesus Cristo. Passarei rapidamente por cima da dualidade das coroas em Judá e Israel. Onde estava o cisma? Em ambos os lados. Na luta pelos princípios do governo do mundo ao longo da história universal, é de fato uma questão das estátuas que Jeroboão derreteu. Não havia leões e touros de metal no Templo de Jerusalém? Judá ficou mais ileso do que Israel por essa falta de iconoclasta, pela qual as sociedades deveriam ser mais elogiadas do que culpadas. Reis, 1. Terceira, capítulo 14, v 22, ele fez o mal. Ibide, Ibidem, v 23, eles fizeram para si estátuas e bosques profanos em todas as altas colinas. O verdadeiro cisma de ambos os lados não estava lá. É na aniquilação dos dois primeiros concílios que devemos procurá-lo e, consequentemente, no rebaixamento do sacerdócio oficial e, finalmente, no esquecimento da tradição esotérica dos livros que contêm a ciência intelectual e o programa social de Moisés. Daí em diante, graças à política, as 12 tribos opostas entre si eram o que a cristandade tem sido desde a dualidade das igrejas e impérios do Oriente e do Ocidente, uma casa dividida contra si mesma e, portanto, destinada a perecer. Judá busca aliados contra Israel e vice-versa. Como sempre, nas difíceis circunstâncias do Sociedade Moisíaca, o segundo conselho é sobre o Breugi representado pelos profetas Elias e Alceus. Estes últimos cumprem sua missão e fazem o que podem em Samaria, bem como em Jerusalém, em Israel e em Judá. Jesus seguirá o mesmo curso de ação durante os seus 3 anos de ação pública e, embora pertença à raça de Davi, por meio de José, ele irá, no entanto, pregar o evangelho do reino aos samaritanos, bem como aos judeus. Quanto ao primeiro concílio, às vezes parece desaparecer nesta tempestade de revoluções e guerras estrangeiras, onde todas as faltas e crimes são acumulados por reis assassinos. No capítulo 22 do terceiro livro dos Reis, no entanto, vemos o pontífice Joide e seus colégios sacerdotais tentando formar um bom soberano judeu. Joás fez tudo o que era justo diante do Senhor, todo o tempo em que foi instruído pelo pontífice Joida. No entanto, ele não aboliu os altos, o povo a sempre sacrificava e oferecia incenso. Não é insignificante notar que este mesmo Joás foi obrigado a usar de rigor para obter do pontífice e de seu colégio a manutenção do Templo de Jerusalém. Reis, livro 4, capítulo 12, v 7, 8, etc. Por que você não faz reparos no templo? Você não recebe mais o dinheiro dela, de acordo com a ordem do seu ministério? Devolva o que recebeu para os reparos do templo. E os sacerdotes foram proibidos de receber o dinheiro do povo e de consertar a casa do Senhor. Esta passagem é muito significativa para insistir nisso. O Conselho de Deus, rebaixado na casa de Judá pela monarquia, não tinha mais a autoridade necessária à sociedade moisíaca. O segundo conselho é sobre o Breugi representado pelos profetas Elias e Alceus. Os últimos 48 cumprem sua missão e fazem o que podem em Samaria, bem como em Jerusalém, em Israel e em Judá. Jesus seguirá o mesmo curso de ação durante os seus 3 anos de ação pública e, embora pertença à raça de Davi, por meio de José, ele irá, no entanto, pregar o evangelho do reino aos samaritanos, bem como aos judeus. Quanto ao primeiro concílio, às vezes parece desaparecer nesta tempestade de revoluções e guerras estrangeiras, onde todas as faltas e crimes são acumulados por reis assassinos. No capítulo 22 do terceiro livro dos Reis, no entanto,
vemos o pontífice Joaide e seu sacerdote Coleg tentando formar um bom soberano judeu. Joás leu tudo o que estava certo diante do Senhor, todo o tempo em que foi instruído pelo pontífice Jeoida. No entanto, ele não aboliu os altos, o povo a sempre sacrificava e oferecia incenso. Não é insignificante notar que este mesmo Joás foi obrigado a usar de rigor para obter do pontífice e de seu colégio a manutenção do Templo de Jerusalém. Reis, livro 4, capitão XLL, v 7, 8, etc. Por que você não conserta o templo? Você não recebe mais o dinheiro dela, de acordo com a ordem do seu ministério? Devolva o que recebeu para os reparos do templo. E os sacerdotes foram proibidos de receber o dinheiro do povo e de consertar a casa do Senhor. Esta passagem é muito significativa para insistir nisso. O Conselho de Deus, rebaixado na casa de Judá pela monarquia, já havia deixado de ser a autoridade necessária para clonado por seu vigor e respeito pelo mundo inteiro no entanto, na cristandade, apenas uma centelha isolada do fogo sagrado da teocracia do Siai, da Grande Pirâmide, da Paradesa, o inferno sempre queimando, sempre ressurgindo de suas cinzas, apesar da política que o sufoca, sempre implacável em controlar a hidra da anarquia de cima. Eles costumam dormir, infelizmente. Os 2 primeiros conselhos, uma vez que foram sangrados de branco, mas seus despertares têm ainda mais mérito, e eles têm a majestade soberana do espírito do ancestral assassinado, de repente se levantando diante do assassino. No momento em que se acredita estar morto, ele revive, ressuscita, vem, e lá está, com a mão erguida, essa santa autoridade, a primeira entre os poderes sociais, a única que pode autorizar os outros, e sem a qual eles não existem mais. Enche esses corações com um entusiasmo casto, tempera esses personagens com uma firmeza dura e invencível. É apenas um flash, que assim seja, mas como é bom ver essa luz novamente. Não há mais pactos escravizantes, não há mais clericalismo político, não há mais trato vil com a iniquidade governamental, e respiramos na história o sopro de um fogo purificador. Nesses entendimentos obscurecidos, o Deus do conhecimento total, como diz Ana, a mãe de Samuel, pode muito bem ter se revelado sob o triplo selo do hermetismo mosiano, pelo menos, na ausência de luz, um calor puro preenche esses seios masculinos. Uma vez despertadas, essas almas ásperas são inteiramente de Deus, e cuspiriam para longe delas, na face de Deus. E ele recebeu as duras lições disso, em vez que eu dei a ele nenhuma. Esses motivos, cujas consequências são reveladas aqui, mas cujas causas estão ligadas há muito tempo, certamente não são estranhos à separação das 10 tribos especialmente ligadas ao ensino dos profetas. Assim, o templo de pedra pereceu ainda mais rapidamente do que o templo da carne, almas e inteligências, cujas 3 histórias Moisés havia levantado na sinarquia. Além disso, perigos terríveis eclodiram diante dos grandes sacerdotes que, ainda vislumbrando a luz esotérica dos textos mosianos, queriam dar testemunho. O pontífice Zacarias, filho de Joida, cheio da integridade de Deus, é apedrejado pelo povo no próprio templo, por ordem do rei Joás e Anás, livro 2, capítulo 20, v 20, 21. As 2 anarquias, a de baixo e a de cima, deram as mãos para lançar o pavimento supremo na autoridade. No entanto, esta última, quando se endireitou, ainda encontrou dentro de si as antigas armas de Moisés. Após o assassinato de Zacarias no templo, Azarias, com uma mitra na testa, à frente de 80 sacerdotes, feriu o rei de Judá, Osias, com lepra ao pé do altar, e o expulsou do lugar santo, e Anás, livro 2, capítulo 26, v 17 a 20. Hildebrando falando como mestre a todos os reis da Europa ao mesmo tempo, arrancando da Alemanha, no meio de seus anos, o imperador todo-poderoso, levando-o e jogando-o a seus pés com a única força direta de sua autoridade, a ordem do rei Acais enquanto aguardava seu retorno de Damasco. Quando o rei voltou, ele viu este altar e o reverenciou. Ele transferiu o altar de bronze que estava na frente do Senhor da entrada do templo, e colocou-o ao lado do altar, para o norte. O pontífice Urias fez de acordo com tudo o que o rei Acais lhe ordenara. Ora, o rei Acais mandou remover deles os pedestais cinzelados e os tonéis de bronze, ele também removeu os touros de bronze que o carregavam e o colocou no pavimento do templo.
11 Ele também tirou a cobertura do sábado, que havia construído no templo, e em vez da entrada de fora, pela qual o rei passou do palácio para o templo, ele fez uma dentro, pela qual veio secretamente, por causa do rei dos assírios. Citei as passagens anteriores apenas para mostrar a que preço foi comprada a intervenção do cesarismo cismático, da iniquidade imperial da Assíria, que logo veremos oprimida por Samaria e Israel. Dois homens estão em cena aqui, e Acais, rei de Judá, subordinando Urias, pontífice do Templo de Jerusalém, a sua política apaixonada, anti-intelectual e, consequentemente, anti-religiosa. Mas, ao mesmo tempo, essa política produz os frutos de seu mau princípio. Tudo era um símbolo exato nos cultos da época. É por isso que o rei de Judá, voluntariamente fazendo-se vassalo do cismático César da Assíria, apressou-se em fazer desaparecer, antes de sua vinda a Jerusalém, todo o simbolismo da ortodoxia mosiana. Mas ele vai mais longe em sua obediência ao cisma. Item Sou. L2, capítulo 28, v. 24, C. Acais, tendo tomado todos os utensílios da casa de Deus, e tendo-os quebrado, fechou as portas do templo e levantou altares aos ídolos em todos os lugares de Jerusalém. Está claro, espero, que é de fato o templo Nel-Hanid, respeitado pelo faraó Sesac, que a política dos imperadores assírios deseja. Para quê? Lá está ele. Por esses símbolos, todo o óleo. Asterisco etíope Sabeicon estava ligado à antiga ordem das coisas, como seu nome indica. F repete aqui que os nomes não eram patronímicos naquela época, mas pessoais e dados após a iniciação. É muito notável ver Israel, sempre fiel à antiga ortodoxia, alegando ser os faraós dóricos, enquanto Judá se abriga sob a bandeira do cisma assírio. Os eventos que estavam ocorrendo no Egito não terminariam até o ano 715 a.C. Salmaneser pôde, portanto, sitiar Samaria impunemente, depois de ter arruinado o reino da Síria. O capítulo 17 do quarto livro dos Reis registra brevemente a captura de Samaria, o arrebatamento de Israel na Assíria e, em seguida, a dispersão das 10 tribos. Nenhuma única palavra de pesar é expressa neste capítulo por esse terrível infortúnio, e não apenas o crime internacional do miserável bandido que usava a coroa dos Césares assírios não é o objeto da menor culpa, mas são os israelitas que são culpados pelos escritores anônimos deste livro dos Reis. Aqui está a passagem em questão, do versículo 6 ao versículo 8, ora, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei dos assírios tomou Samaria, transferiu os israelitas para a terra dos assírios e os fez habitar em Lala e Abor, cidades dos Medos, perto do rio Gozã. E isso aconteceu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito e do poder dos faraós, e eles adoraram deuses estrangeiros. Não. Isso aconteceu porque a política de Judá, a intervenção do cesarismo puro, do cisma político da Assíria, contra Israel, isto é, não apenas contra as 10 tribos infelizes agora assassinadas, mas contra os próprios princípios do governo geral do mundo, de acordo com o reino de Deus eclipsado pelo nimrodismo. Foi realmente em tal momento, e quando Acais, rei dos judeus, e o sumo sacerdote de Jerusalém, Li, tinham acabado de apagar do templo a insígnia dórica de Moisés para substituí-las pelas do culto assírio, era realmente o momento de jogar sobre o túmulo das 10 tribos uma pedra de anátema político. Infelizmente, a política sozinha, de fato, é responsável por esse obscurecimento do intelecto por paixões cívicas e instintos particularistas, e faz muito tempo que a própria divindade não se pronuncia sobre esse assunto por meio de seus representantes. Moisés, Jonatas, Samuel. Nessa luta política, não apenas o sentido científico dos escritos de Moisés se perdeu, bem como seu programa social, mas o próprio texto dos 50 capítulos da época do Sinai desapareceu em Judá. Foi por acaso que, sob Osias, rei de Jerusalém, uma cópia foi encontrada. Anais, livro 2, capítulo 34, v. 14, ora, enquanto o dinheiro que havia sido levado ao templo do Senhor estava sendo levantado, o pontífice Culcias encontrou um livro da lei do Senhor dado pelas mãos de Moisés. Mas como o conselho de Deus, degradado sob a monarquia política, recaiu na ignorância, graças ao sectarismo e ao particularismo que o isolam das universidades metropolitanas, não entende mais nada, nem da linguagem nem da ideologia moisíaca,
ele recorre à pouca luz que resta no conselho dos deuses, ou dos iniciados leigos. Por isso, o mesmo pontílio se dirige à seção juníque feminina do antigo conselho dos deuses, na pessoa da profetisa Holda. Ibide, Ibidem. 22.23. Os judeus, portanto, não tinham nenhuma censura a fazer aos infelizes israelitas, sobre os quais haviam trazido o flagelo do cesarismo assírio, que os atingiria 134 anos depois. Enquanto isso, sigamos essas 10 tribos infelizes do Império Ninivita e examinemos atentamente as ações do poder infernal, que as está afogando para sempre, neste momento, em toda a raça humana. Não esqueçamos que, doravante, é toda a humanidade que substitui as 10 tribos perdidas, e que só ela está em condições de levantar um dia, reconstituindo-a através de todos os seus membros, esse Israel aniquilado pelos Nimrodiças, essa maioria chamada por Moisés a reconstituição universal do reino de Deus.